Você já pensou em montar um aquário com uma única espécie de peixes? Hoje eu vou falar sobre esse aquário, que é o aquário monoespécie. Vou te dar dicas de como montar e quais espécies escolher. Oi pessoal, hoje eu voltei aqui na estufa da Aquática para falar um assunto bem interessante, que são os aquários monoespécie. Monoespécie a gente já entende que é um aquário que só tem uma espécie de peixe, mas por espécie a gente pode pensar também no grupo, né? Então a gente pode ter realmente um aquário que tem um tipo de peixe, uma espécie, uma cor determinada e todos os indivíduos são iguais, ou um grupo de peixes. O mais famoso dos aquários monoespécie é o aquário de disco. Normalmente, quando a gente tem um aquário de discos, a gente só tem discos naquela montagem. A gente pode ter todos os discos da mesma cor, como esses aqui, ou a gente pode ter um de cada e ainda caracteriza um aquário monoespécie. A gente decidiu gravar esse vídeo aqui hoje porque a gente tem um peixe hoje na estufa que é muito difícil da gente conseguir no tamanho que ele está aqui, e ele também é um clássico dos aquários monoespécie, fica muito bonito. Então segura aí que a gente vai mostrar ele com bastante detalhe e explicar como montar exatamente para essa espécie. Mas enquanto isso eu vou mostrar os outros peixes que a gente também poderia usar nessa montagem. Outro aquário muito famoso, que já é monoespécie por si mesmo, são os aquários de Kingio. A gente já falou várias vezes aqui no canal sobre a importância de a gente manter Kingios somente com Kingios. Embora seja uma coisa difícil, a maioria das pessoas que estão iniciando no nosso hobby do aquarismo montam um aquário de Kingio e normalmente misturam com outras espécies, o que não é indicado. Os aquários de Kingio são naturalmente monoespécie porque eles têm essa limitação. Eles são peixes muito pacíficos, de natação muito lenta, então eles vão apanhar de qualquer outro peixe que você colocar lá. Até cascudo, que em algumas situações a gente coloca junto com os Kingios, podem atacá-los. E o aquário de Kingio é interessante porque a gente pode fazer tanto ele como uma coleção, um modelo de cada um, né, de cada tipo de Kingio, um telescópio, um ranchu, um cabeça de leão, né, que é o ranchu, um oranda, um de cada um com cores diferentes, ou a gente pode colocar todos do mesmo tipo de Kingio, por exemplo, todos telescópio ou todos oranda, e um que fica muito bonito, principalmente em pequenos lagos, é todos os Kingios do tipo ranchu, que é o cabeça de leão. Fica muito bonita essa montagem, a gente vai colocar uma aqui no vídeo para vocês verem. Aqui a gente pode notar que a gente tem vários orandas, são todos cálicos, mas a gente tem um cometa aqui. Claro que aqui não é um aquário montado, é a nossa bateria, mas para ter uma ideia de como fica, e a gente poderia manter até todos os Kingios da mesma cor, faz uma montagem muito legal. Uma outra curiosidade muito legal que é usada no Feng Shui é usar 7 Kingios, sendo 6 vermelhos e 1 preto. Isso tem a ver com uma harmonização da casa e é bastante comum também e é um aquário monoespécie. Até no marinho é possível a gente fazer uma montagem monoespécie. E uma bem comum é a das moreias. A gente poderia até ter todas as moreias iguais ou ter uma de cada uma. A gente só vai ter que ter cuidado com o tamanho delas, porque se tiver uma muito menor que a outra, elas podem uma predar a outra. Mas é comum, quando você quer ter uma moreia num aquário marinho, ter só as moreias, porque elas são predadoras, embora elas não sejam as mais ágeis de todas, e é possível sim você ter as moreias com outros peixes nadando. Esses peixes têm que ser maiores e realmente, se eles não estiverem muito bem, elas podem acabar predando. Mas uma ideia boa para ter as moreias é ter somente moreias. Aí você pode colocar bastante rocha, é legal você enterrar uns canos, deixar eles estáveis, as rochas estáveis, porque elas cavucam e entram nesses buracos. E elas vão ficar muito bem, em harmonia, todas elas, e você vai alimentar, às vezes com um pedaço de lula, camarão e tudo mais, não precisa ter outros peixes dentro dessa montagem. Outra espécie perfeita para a montagem de um aquário monoespécie são os lebiches. Lebiches ou guppy, como a gente chama, em alguns lugares barrigudinho. Esse peixe é muito interessante que a gente mantenha entre eles, porque eles têm muitos filhotes, e aí qualquer outro peixe vai predar os filhotes, que nascem bem pequenos, e eles têm essa cauda que é muito frágil, então quando a gente coloca outro peixe, eles podem machucar, beliscar, vai fazendo arranhuras que curam com o tempo, mas que demora bastante. Nesse caso dos lebiches, você poderia misturar todos eles, macho e fêmea, mas o que comporia um aquário monoespécie muito interessante seria ter só os machos e todos da mesma cor. Estou falando isso porque se você colocar os machos e as fêmeas, eles vão ter muitos filhotes, muitos mesmo. E se você já não tiver separado as fêmeas desde o início, os filhotes vão nascer de outras cores. Então, duas possibilidades. Se você quer criar cores novas e ousar aí na criação dos seus lebiches, é
interessante misturar. Mas se você só quer montar um aquário muito bonito, monoespécie, mas não quer superpovoar ele com os filhotes, você poderia selecionar só os machos e todos iguais. Fica muito bonito, já teve campeonato de aquário plantado, bem lá no início, aquários que ganharam o campeonato com lebiches e fica muito bonito mesmo. E aí, nesse caso, era legal escolher um dos tipos, uma das cores dos lebiches, que são várias disponíveis no mercado. Outro peixe que tem vocação para ser um aquário monoespécie são os acarás bandeiras. Claro que vai ser difícil resistir a colocar um cardume de tetra, porque vai bem também. Um aquário só de bandeira fica muito interessante. E colocar todos iguais vai facilitar caso você queira criar, porque quando ele formar o casal, com certeza vão ser de 2 exemplares iguais e a gente vai ter a maioria da cria daquela mesma cor. Embora a genética de peixe se perca muito fácil e nem sempre vai sair assim. É outro aquário que fica muito bonito só com bandeiras. Ainda temos os ciclídeos africanos. Ciclídeo africano a gente fala muito aqui no canal. A Aquática tem muitas espécies disponíveis para o mercado. Os ciclídeos africanos são perfeitos para aquário monoespécie. Quase todos os exemplares de ciclídeos africanos a gente poderia escolher e montar um monoespécie. Ficaria legal, seria legal observar a reprodução deles, que é super interessante. Aqui a gente tem vários exemplos de peixes que dariam para a gente manter assim. Os zebras, né, os pseudotrofeus, os trofeus fazem um aquário monoespécie maravilhoso. Eu já falei aqui no canal muitas vezes que os Labidochromysielos, que são peixes que têm um valor acessível, são resistentes, fazem um aquário lindo monoespécie, mas a estrela desse vídeo hoje é esse peixe que eu vou mostrar agora, que é um ciclídeo africano, que é a Siphotilapia frontosa. Hoje a gente preparou esse vídeo porque a gente queria mostrar para vocês essas frontosas. Olha o tamanho, é muito difícil pra gente o peixe vir nesse tamanho matriz, adulto mesmo. E olha o tamanho que eles chegam, você vai encontrar na loja aí com 8, 10 centímetros, é o tamanho mais padrão de comercialização. Essa é a Siphotilapia frontosa Red. Ela vai ter um tom um pouco mais avermelhado, mas não é muito mais vermelho que a frontosa normal, que é azul. Elas vão ter esses padrões de barras e esse galo na cabeça é mais exuberante, é maior no macho. A fêmea tem um calo bem mais retraído. E o que é interessante de montar um aquário monoespécie, porque as frontosas vão super bem com os outros ciclídeos africanos, mas elas crescem muito. E uma coisa que é muito interessante desse peixe é que a gente pode manter um harém, manter um macho com 6 ou 7 fêmeas e faz um aquário muito bonito. Tem que ser um aquário grande, porque como vocês viram, ela vai ficar enorme, mas faz uma montagem maravilhosa. O pessoal aí que gosta de jumbo, é um aquário interessante, porque você vai ter menos peixes do que normalmente o pessoal de jumbo faz, mas faz um aquário lindo de se observar, porque elas nadam juntas, formam um cardume e a parte reprodutiva delas é muito bonita, porque as fêmeas guardam os filhotes na boca, é muito legal de observar. E aí você vai ter uma criação de frontosas na sua casa. Tudo que nascer vai nascer naquele padrão, porque é um peixe que é bem padronizado e os filhotinhos vão sair da mesma forma. Hoje a gente tem ele aqui tamanho matriz e eu vou mostrar para vocês como eles são comercializados normalmente num tamanho menor. Essa daqui já é uma fêmea, pode ver que o calo da cabeça é bem menor, ela já está num tamanho médio, ainda não está no tamanho final de matriz. Aqui, olha que coisa linda, a gente vai ter elas aqui no tamanho intermediário, é grande para o mercado, normalmente a gente vai comercializar elas menores, com 8 a 10 centímetros. Aqui ela já está bem maior e olha que coisa linda, já é um aquário aqui monoespécie de frontosa. O bacana para esse aquário, para essa montagem, é um aquário grande, então a gente está falando aí de aquário de 300 litros para cima. Usar aragonita, que é aquela areia para marinho, porque a gente precisa de parâmetro de pH bem elevado, de 8 a 8,5. A gente não precisa colocar tocas, porque elas vão ficar nadando harmonicamente em cardume, então colocar algumas rochas mais arredondadas. Dá pra gente usar algumas plantas, como umas anúbias, até valisnéria, algumas plantas a gente consegue manter num aquário de ciclídeos. Iluminação branca e azul e ficar de olho nos parâmetros. Reserva alcalina é fundamental para a gente conseguir a reprodução delas no nosso aquário. Como vocês já puderam ver aqui no nosso canal, o universo dos peixes para os aquários é fascinante e muito extenso. A gente pode falar horas sobre um único peixe ou pensar nesses assuntos que a gente gosta de trazer para vocês para te dar ideia. Claro que você tem um aquário aí parado e às vezes não sabe o que fazer com ele, pensar num aquário monoespécie é muito interessante. Se você ficou com dúvida, quer falar alguma coisa, quer pedir um vídeo, se você tem um aquário monoespécie na sua casa e quer compartilhar com a gente, manda a foto e continue seguindo as nossas redes, compartilhando o nosso canal e até a próxima!